Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico, ainda ela, a New Bible Oxford. New Oxford Bible, dá na mesma. Aquela Bíblia que se vende como nova, mas é a velha versão revisada Standard do Reino Unido. Ela tem dado alguns bons tiros, as últimas avaliações foram boas, chegou a ter um 10 com elogio, um 7, 8. Já há algum tempo que ela não apanha. Que bom, se recuperou e penso que vai ficar entre aquelas que, na metade das vezes, ou um pouco mais, se sai bem. Grande parte das Bíblias acerta 10, 20% das vezes e o resto é choradeira. Mas algumas não, algumas acertam a metade, média, erram a metade. Quando comecei a avaliar os versos, porque não se avalia a Bíblia, se avalia os versos. Nesse caso, então, não dá para a gente dizer assim se a Bíblia é boa ou se a Bíblia é ruim. Quando eu comecei a avaliar os versos da Oxford, parecia que ia ser o terror. Uma porcaria atrás da outra. Uma tradução pior do que a outra. Mas, de repente, começaram a aparecer algumas pérolas e... que bom, não. Ainda bem que os leitores dessa Bíblia não estão de todos enganados. Em alguns versos estão sim, mas em outros estão bem acompanhados. Vamos então agora dar uma olhadinha em como se comporta o tratamento da Oxford na relação entre Isaías e Mateus. Mateus 3,3 declara que está dizendo o que Isaías disse. A questão é, Isaías disse o que Mateus diz que Isaías disse? Vamos ver se a Oxford é fiel à Bíblia ou é fiel a si mesma. Vamos lá. Aí está, Isaías 40, desgraçadamente, o corte é exatamente no verso 3, o que nos impõe ter que olhar 2 páginas, mas não tem problema. Está aí, The New Oxford Bible, Isaías 40, vamos olhar o verso 3. Então aí está bem ao pé da página o verso 3 de Isaías 40. Uma voz grita no descampado, nas áreas desertas, prepare o caminho para o Senhor. Endireite no deserto uma estrada para nosso Deus. Muito bem, nada a dizer sobre a tradução aqui. Observe só o sentido. A gente tem que compreender que não tem pontuação no hebraico. A pontuação vai por conta do tradutor. O tradutor aí decidiu botar a pontuação depois de grite, né? Uma voz grita, 2 pontos. Tá perfeito. O hebraico não tem pontuação, mas a língua portuguesa e a língua inglesa tem. Nesse caso, a pontuação está posta no lugar correto. Não há outro lugar para pôr. Por quê? Porque, felizmente, a estrutura narrativa do hebraico, nesse caso em específico, é em paralelismo poético. O que significa que você escreve uma frase e depois repete o conteúdo dessa frase, inclusive nos pacotes sintáticos, com palavras diferentes. Então, para cada termo da primeira frase, vai corresponder termo equivalente na segunda. Então, observe, ó. No descampado, digamos assim, prepare o caminho do Senhor. Então, no descampado, prepare o caminho do Senhor. 4 termos. Onde? No descampado. Faça o quê? Prepare o quê? O caminho. De quem? Do Senhor. Então, onde
o que, não, fazer o que e depois de quem. Vamos ver que o mesmo vai se dar no outro verso, ó. Endireitai no deserto uma estrada para nosso Deus. Então, onde? No deserto. Fazer o quê? Endireitar. Endireitar o quê? Uma estrada. Para quem? Nosso Deus. 4 elementos na primeira frase. No descampado, preparai o caminho do Senhor. E na segunda frase, no deserto, endireitai uma estrada para nosso Deus. Certinho, perfeitinho, nenhuma observação. A tradução de Mateus é para o outro lado, né? Tá aí. A tradução de Mateus de Isaías é adequada. Se houver algum problema, estará em Mateus. E o meu objetivo é Mateus, não é Isaías. Não estou avaliando Isaías. Só erra Isaías o sujeito que é muito ruim do encéfalo. Não tem o encéfalo. Tem uma fossa séptica de neurônios cambetas. Porque só sendo muito picareta das doutrinas, e tem, tá? Tem Bíblia picareta das doutrinas, para traduzir errado Isaías só para fazer combinar com Mateus. É obra de picareta mesmo. Mas vamos ver como o tradutor da Oxford, que não vai ser o mesmo tradutor de Isaías, um traduziu Mateus, outro traduz Isaías, vamos ver como ele operou a tradução. Vai ser ali que nós vamos aprovar ou reprovar essa Bíblia. Isaías não está em questão. Vamos lá, então? Aí está. Mateus. Nós vamos ver o verso 3. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou quando ele disse: uma voz está gritando no descampado. Prepare o caminho do Senhor. Faça seus... seria caminhos também, né? Mas vamos botar suas pisadas. Não é bem pisadas. Path, né? É o caminho, né? Estrada. Aí caminho vai dar na mesma, way e path daria a mesma coisa, então vai ficar esquisito, mas que seja, né? Prepare o caminho do Senhor, faça seus caminhos, vai lá, mas não é estrada, né? Direitas. Endireite, né? Faça direitas, endireite as suas estradas. Bem, vejam que a tradução respeitou Mateus. Se você comparar o que está escrito aí com Isaías, você vai ver que Mateus diz que está citando Isaías, mas não está. Mateus está falando bobagem. Porque lembra que lá em Isaías são 4 termos? No deserto, prepare o caminho do Senhor. No ermo, endireitai veredas para nosso Deus. 4 termos em cima, 4 termos embaixo. Vamos ver aí? Preparai o caminho do Senhor. Uai. Fazei seus caminhos direitos. 3. Cadê o 4? Sumiu. Ah, sumiu não, professor. Só que é burro. Ali em cima. Descampado está em cima. Sim, eu sei, mas cadê o de baixo? Cadê o de baixo? Não tem. Mateus tem uma versão errada de Isaías. O vídeo inicial dessa playlist explica isso. Você pode, caso queira, consultar o vídeo inicial. Lá vai estar a explicação em detalhe. A hipótese em que mais se aposta é que Mateus tem a Septuaginta. Ele usa a Septuaginta, a tradução grega. E a tradução grega está errada. Não é a única explicação possível, mas
Vamos ficar nessa aqui. O fato é que Mateus tem uma versão errada de Isaías. O que faz desses pastores de terno de 10 mil reais e boca podre uns mentirosos, né? Porque eles falam que a Bíblia é inerrante e nem Mateus sabe citar direito a Bíblia. Mateus diz: isto é o que disse pela boca do profeta Isaías, e disse coisa nenhuma. Isaías não disse o que está escrito aí. Isaías disse: uma voz clama, e não uma voz clama no deserto. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo estrada para nosso Deus. Ou seja, Mateus cita errado a Bíblia. Imagina esses pastores bocarrotas, servos do dinheiro e da falcatrua teológica, que mentem despudoradamente em seus ternos caríssimos e seus carros de 300 mil reais para enganar os bobos dos dizimistas. Mas o tradutor não. Esse tradutor foi honesto. Ele viu que Mateus está citando errado Isaías, poderia sentir uma coceira santa de ser o picareta dos demônios que controla as igrejas, que é picareta, né? Dizer que é inerrante é picareta. E ele simplesmente traduziu certo. Ele pensou: Mateus que fique errado, o problema é de Mateus, Mateus é que se lasque. Eu não vou traduzir Mateus errado para tentar salvar a pele de Mateus. Deus fez que não estava vendo. Mateus, citando errado, ficou por isso mesmo. Espírito Santo, que esses boca-rota dos infernos, pastor prego, que fala que inspira e que ensina e blá, 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 largou Mateus para lá, Mateus citou errado e ficou por isso mesmo. Jesus não antecipou a volta dele para corrigir o texto. Por que que eu, tradutor, vou corrigir? Vou traduzir do jeito que está. Então, o tradutor honesto traduziu Mateus do jeito que está e deixou errado, porque está errado. Vejam que se um leitor dessa Bíblia, lendo Mateus, isto é o que disse, né? Isto é aquilo que disse o profeta Isaías. Ele vai lá checar com Isaías, ele vai ver, mas está errado. Isaías não falou que uma voz clama no deserto. Isaías falou que uma voz clama: endireitai no deserto. Não é a voz que está no deserto. É o caminho que tem que ser endireitado no deserto. Está errado. Aí ele vai prestar atenção nessas pregações cocô, pregação cocô, desses pastores cocô, e ele vai poder se salvar dessa gaiola de loucos, que é o apara-perdigoto homilético. Porque ele vai ver que é bobagem tudo que se fala de púlpito fundamentalista, conservador e fascista nesse solo brasileiro. Porque ele vai pensar assim: mas Mateus cita errado. Mateus não sabe que está citando errado? Os anjos não avisaram ele, não? O Espírito Santo não avisou, não? Deus não avisou, não? Ninguém avisou, não? Não. Fica por isso mesmo. E você é vendido. Porque você tem até o texto que você poderia consultar. Mas vai ver em algumas Bíblias aí, algumas Bíblias evangélicas, o tradutor é um pilantra. Ele corrompe. Ele faz Isaías ser repetido por Mateus. Pode procurar aí, você vai ver. Eventualmente você tem mais de uma Bíblia em casa. Você vai ver que tem tradutor honesto, igual isso aí, e tradutor picareta. Tradutor picareta. Que ganha dinheiro para fazer você de otário, enganar você. Não é o caso desse aí. Esse aí traduziu direitinho. Fez jus ao salário dele. Significa que nem todo pastor, nem todo tradutor é picareta. Mas também não significa que tradutor não seja. Tem muito tradutor picareta. Esse aí não. Esse é honesto, esse faz jus ao trabalho desse, esse vai merecer um rotundo 10.
Quem pariu Mateus que o embale. Mateus está errado, Mateus leva nota 0, mas o tradutor leva nota 10. Parabéns. Essa Oxford está saidinha, metidinha, já está ganhando um monte de 10. Vai para o topo no final da história, né? Ainda tem uma ou outra tradução para fazer, tomara que ela no final, porque já estamos acabando os versos que eu avalio, ela não passe vergonha, né? Chegou no auge e daqui para frente é só ladeira abaixo. Tomara que não, porque eu torço pelas versões que sejam boas, porque quem ganha com isso é o público. Então vamos torcer para que os próximos versos mantenham essa boa maré de acertos dos tradutores. Repetirei, nunca é o mesmo, sempre troca. Cada capítulo praticamente é feito por um tradutor diferente. Mas vamos torcer para que a leva de tradutores seja boa e os próximos versos sejam bem traduzidos, porque esse foi perfeito. Esse não poderia ter sido feito de forma mais correta. Parabéns ao tradutor, aos tradutores, à tradutora, às tradutoras que estão por trás desta tradução de Mateus 3:3. Seja quem for, parabéns. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, uma crítica, um elogio, uma motivação, uma pergunta, um simples engajamento. Compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos. Torne-se membro do seleto clube de membros da Tenda do Necromante. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, membros deste canal. Pensando em vocês que eu tento fazer tudo com a máxima qualidade. E aí você já sabe, a carroça está ficando bacana, mas o burro ainda é o velho burro de 2022. Esse é mais difícil de lustrar o pelo. E apoie o meu trabalho de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Uma Bíblia que não quer outra coisa a não ser perfeita. Apoie meu trabalho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.